Boa tarde. Hoje iremos apresentar uma palestra sobre regulamento técnico e unidade de tratamento intensivo. É um assunto onde a gente vai explorar bastante a regulamentação, algumas portarias, né? A RDC 7, ela é super atual, né? É uma regulamentação onde traz algumas atualizações, né? Que já está em vigor a partir desta semana. Essa portaria RDC 7, ela é de 24 de fevereiro de 2010 e agora, nesse mês, já completa 3 anos, então ela já está em vigor. Agora ela tem que ser cumprida e a gente vai estar falando sobre ela também. E alguns aspectos técnicos sobre unidade de tratamento intensivo. Bem, eu me chamo José de Arimateia Cunha Filho, sou enfermeiro intensivista e fisioterapeuta intensivista. Então, planta física, recursos materiais, recursos humanos, a gente vai estar explorando muito esses aspectos. Quanto à legislação, a portaria 466 de 4 de junho de 1998 do Ministério da Saúde e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma divisão de serviços do Departamento Técnico de Coordenação de Alta Complexidade do Departamento de Controle de Avaliação da Secretaria da Assistência da Saúde. É onde que regulamenta, traz todas as diretrizes para a regulamentação dessas novas diretrizes, né? A gente vai comentar também um pouco sobre a RDC 50, onde traz especificamente as questões de estrutura física, metragem, né, de regulamentações específicas à unidade de tratamento intensivo. Como definição de unidade de tratamento intensivo, ele constitui-se de um conjunto de elementos funcionalmente agrupados, destinados ao atendimento de pacientes graves ou de risco, que exijam assistência médica de enfermagem ininterruptas, né? Além de equipamentos e recursos humanos especializados. Hoje também na unidade de tratamento intensivo é obrigatório pela RDC 7, pela Anvisa, a presença do fisioterapeuta durante 18 horas, 6 horas de manhã, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, mais um coordenador, isso individualmente para cada unidade de tratamento intensivo, na qual isso vai fazer parte de uma equipe multidisciplinar mais presente, mais atuante dentro da unidade de tratamento intensivo. Os termos correlatos, né, de unidade de tratamento semi-intensivo, unidade crítica, unidade semicrítica, são elementos funcionalmente agrupados destinados ao atendimento de pacientes preferencialmente oriundos da UTI, né? Que requeram cuidados de enfermagem intensivo, cuidado de fisioterapia intensivo, cuidados médicos intensivos, sob a supervisão e acompanhamento de um coordenador da unidade que seja médico, né? O coordenador da unidade da terapia intensiva. Este último não se necessariamente contínuo, né? Porém linear. Você pode estar utilizando um coordenador para fazer uma visita horizontal, passagem de plantão e discussão de casos, né? Leito a leito, beira leito, isso é muito importante, fundamental, onde toda a equipe multiprofissional estaria presente participando dessa visita horizontal. É um serviço de tratamento intensivo móvel também, que pode a unidade ela permitir, que constitui-se de um conjunto de elementos funcionalmente agrupados e uma frota de veículos devidamente projetados e equipados, destinado a garantir o suporte avançado de vida durante o transporte de pacientes graves ou de risco, no atendimento de emergência pré-hospitalar ou intra-hospitalar. Então, a gente também utiliza esses recursos para que você possa dar todo um suporte à vida, né? Classificação das UTIs de acordo com as faixas etárias. Nós temos o UTI neonatal, destinado ao atendimento de pacientes com idade de 0 a 28 dias. UTI pediátrica, destinado ao atendimento de pacientes com idade de 29 dias a 18 anos incompletos. E UTIs adulto, destinado ao atendimento de pacientes com idade acima de 14 anos. Observando que os pacientes na faixa etária de 14 a 18 anos incompletos podem ser atendidos no serviço de tratamento intensivo adulto ou pediátrico, de acordo com o manual de rotina do serviço. Hoje nós percebemos que as crianças hoje elas estão desenvolvendo muito rápido. Então hoje uma criança de 12 anos, 13 anos já é um homem, né? Já está com uma estatura longilínea, uma estatura que o corpo parece ser já de um rapaz. Isso a gente se surpreende e acaba tratando dessas pessoas, né? Mesmo seja uma unidade adulta, unidade de tratamento intensivo adulta, mas a gente recebe essas pessoas também e presta todo o serviço, todos os cuidados. Classificação de acordo com a especialidade, nós temos todas as especialidades, mas algumas mais específicas, né? Nós podemos ter uma UTI cardiológica, uma UTI geral, uma UTI de queimados, uma UTI de trauma, uma UTI respiratória,
uma UTI coronariana, algumas UTIs especializadas e outras UTIs gerais, ok? O agrupamento de atendimento ao CTI, Centro de Tratamento Intensivo, denomina-se este nome, devido ao agrupamento numa mesma área física de 2 ou mais UTIs, incluindo-se, quando existente, as unidades de tratamento semi-intensiva. E isso é hoje mais comum do que se imaginava há alguns anos atrás. Hoje os hospitais estão crescendo muito, a unidade de tratamento intensivo cada vez se especializando mais, cada vez se estruturando melhor, com uma equipe de ótima qualidade, muito especializada, e você acaba tendo uma unidade crítica, uma unidade semicrítica, uma unidade intermediária, e essas unidades elas são chamadas de centro de tratamento intensivo, Distribuição de leitos. É obrigatória a existência de UTI em todo o hospital, capacidade igual ou superior a 100 leitos, ok? O número de leitos de UTI em cada hospital deve corresponder entre 6 a 10% do total de leitos existente no hospital, a depender do porte e complexidade deste, e levando-se em conta os seguintes parâmetros de referência. Primeiro, os parâmetros: 5% de leitos de UTI adulto em se tratando de hospital apenas geral, 5% de leito UTI pediátrico em relação aos leitos de pediatria do hospital, 10% de leitos de UTI especializada em se tratando de hospitais gerais que realizam cirurgias complexas, como neurocirurgia, cirurgia cardíaca, e que atendam trauma e queimados, Então, aí você já precisa de ter um número maior de leitos para dar suporte a esses pacientes de alta complexidade. Serviços de apoio, nós temos vários serviços de apoio, como auditoria, laboratório de análise clínica, agência transfusional banco de sangue, centro de equipamentos de diagnóstico por imagem, CCIH, pronto-socorro, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação anestésica, RPA, centro obstétrico, são serviços de apoio onde você tem um fluxo de atendimento preferencial. Equipe básica, responsável técnico pela unidade, um médico para cada 10 leitos, um enfermeiro coordenador para até 2 UTIs, mais um enfermeiro assistencial exclusivo para a unidade de gerência de enfermagem para cada 8 leitos, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos, um fisioterapeuta para cada 10 leitos. Lembrando que hoje você precisa de um fisioterapeuta para cada 6 horas, ininterrupta dentro da unidade de tratamento intensivo. Nutricionista, auxiliar administrativo, escriturário, serviço de higienização. É importante também o Hospital Materno-Infantil que atenda a gravidez, parto de alto risco, deve dispor de UTIs adulto e neonatal. Somente é permitida a instalação de unidade de tratamento semi-intensivo nos hospitais que dispõem de UTI e cuja modalidade seja correspondente à da UTI existente no hospital, ok? Todo hospital que possua serviço de atendimento de emergência, mesmo não dispondo de UTI, deve contar com um serviço de tratamento intensivo móvel, seja próprio, contratado ou conveniado, tá? Aqui em relação à infraestrutura, são setores que precisamos obrigatoriamente ter dentro de um hospital. Uma área coletiva de tratamento adulto em UTI, uma área também coletiva em tratamento de pediatria em UTI neonatal, quarto de isolamento, para cada 10 leitos você precisa de ter um isolamento, dependendo da complexidade, do perfil da unidade, você pode ter até mais de um isolamento, por exemplo, uma unidade, por exemplo, o Hospital de Doenças Tropicais, ele tem vários isolamentos, 3, 4 isolamentos, para uma quantidade de leitos, de 10 leitos, por exemplo. Então, dependendo do perfil da unidade e pelos pacientes que ali requeram e necessitam desse tipo de acolhimento, você precisa de ter mais unidades de isolamento, tá? O posto e a área de serviço de enfermagem é obrigatório, em média de 8 metros quadrados no mínimo, área para prescrição médica também, uma sala de utilidade, sala administrativa, uma copa exclusiva para cada UTI, é obrigatório ter uma copa, rouparia, sala de preparo de equipamentos e materiais, para que você possa ter uma sala onde os equipamentos ficam já conectados na tomada, já de maneira pronta para serem utilizados, já testado, já funcionando, ok? Depósitos de equipamentos, materiais, sanitário com vestiário para funcionários, sanitário banheiro para pacientes em adultos ou pediátricos, sala de espera para acompanhantes e visitantes, sanitário para o público, depósito de material de limpeza, sala de reuniões, entrevistas. Isso é fundamental, pessoal. Isso a gente precisa ter dentro de uma unidade de tratamento intensivo. Uma sala de reunião, uma sala onde você possa ter um acesso maior aos acompanhantes, conversar com os acompanhantes, uma sala de visita.
limpeza, sala de reunião, entrevista, quarto de plantão, com banheiro, área de estar para a equipe de saúde. É importante que o repouso, ele tanto seja um repouso para a equipe médica, um repouso para a equipe da enfermagem, de qualidade, respeitando a todos, né? Característica dos ambientes. Posto de enfermagem deve estar instalado de forma a permitir, né, uma ergonomia, adaptar, sempre pensando no meio ao homem, né? Complexa observação dos leitos, deve dispor de observação visual por meio de eletrônico, devendo, neste caso, dispor de um central de monitores, onde você utiliza escravos, né? São monitores que tanto tem dentro do leito, assim onde o paciente se encontra, e fica um outro monitor fora do leito. Isso é muito legal, porque quem está numa área de monitorização consegue visualizar muito bem tudo que se passa em relação ao paciente. E quanto mais bem monitorado, mais seguro o paciente ele vai ser, e mais rápido você vai atender as necessidades que ele sinaliza que necessita, né? No mínimo um posto para cada 10 leitos, de forma que seja bem centralizado, onde você tem uma visão de preferência de um todo. Divisórias, áreas coletivas de tratamento agora, né? Divisórias retráteis ou não entre os leitos, seja uma UTI pediátrico ou adulto. São divisórias necessárias para que você preserve uma privacidade maior ao seu paciente. Lavatórios exclusivos para uso da equipe de assistência, obedecendo à proporção de um lavatório para cada 5 leitos ou um para cada quarto em caso de leito privativo, ok? Isolamento, deve ser previsto um quarto de isolamento com sanitário banheiro para cada leito de UTI ou fração. O quarto de isolamento deve ser provido de uma anticâmara e lavatório, exclusivo para uso da equipe de assistência, além de bancada com pia de despejo, ok? Procedimentos. Toda UTI deve estabelecer por escrito um manual de rotinas de procedimento. Isso é o POP, né? Um plano de operação padrão que toda unidade tem que ter. Quando se fala em qualidade, quando se fala em indicadores, quando se fala em processo, todos têm que falar a mesma linguagem. Para isso tem que ser documentado, tem que passar por uma comissão para que a diretoria autorize, né, dê um aval, um parecer técnico, a equipe de controle de infecção hospitalar também possa participar, e toda a sua equipe também deve participar na construção dessas rotinas, tá bem? Elaborada em conjunto com os setores afins do Hospital CCH, farmácia, serviços de manutenção, dentre outros. E que contemple no mínimo os seguintes tópicos: procedimentos médicos, procedimentos de enfermagem, procedimentos de fisioterapia, processamento de artigos de superfície, controle de manutenção dos equipamentos, procedimentos de biossegurança, transporte intra-hospitalar. São procedimentos extremamente necessários, onde todos devem falar a mesma linguagem. Você pode ter uma equipe de manhã, uma equipe à tarde, uma equipe à noite, uma equipe de final de semana, todos devem falar a mesma linguagem, justamente para que o protocolo ele seja aplicado e você possa avaliar essa aplicação desse processo, para se ter a certeza se todos estão no mesmo nível, falando a mesma informação, né? E se assim não tiver esse processo, aí você não tenha dúvida que o índice de infecção vai ser maior, o índice de mortalidade vai ser maior, as complicações serão maior, onde você tem um processo seguido passo a passo, corretamente, através de protocolo, com coordenadores, supervisores, pessoas atuando, fiscalizando, trabalhando junto, né, fazendo aquela liderança compartilhada. Eu tenho certeza que vai funcionar muito bem. Utilidades em UTI: energia elétrica. A gente sabe que gasta-se muita energia elétrica, mas a gente precisa, se em algum momento faltar energia, a gente tem que ter um no-break, né? Tem que ter um equipamento que dá esse suporte quando houver necessidade. Mínimo de 11 tomadas por leito, sendo desejáveis até 16 tomadas, de 110 a 220 volts, né? Essa opção, aterrados a 1 metro de altura do piso. Iluminação natural acrescida de iluminação geral com diminuição de intensidade da luz em períodos noturnos e madrugadas, tá? Isso é muito importante. Abastecimento de água: deve possuir lavatório para o posto de enfermagem e em locais de manipulação de insumos. É ideal também um lavatório na entrada da unidade de tratamento intensivo, né? E para visitantes, já a partir do momento que vai iniciar a entrada na UTI, já faz a lavagem das mãos. É desejável que haja abastecimento de água quente e fria, não apenas para cuidados com clientes, mas também para os profissionais, ok? Sistema de gases e vácuo, onde a gente não visualiza isso dentro da UTI, porque todo o sistema de tubulação, sistema de tanques, né,
elas ficam na manutenção, tem um local adequado onde esses equipamentos vão estar. Mas dentro da unidade de tratamento intensivo você tem um sistema de vácuo, sistema de oxigênio, onde você precisa ter comprimento de vácuo de 24 horas, mínimo de 2 saídas, 2 tomadas de oxigênio por leito, um de ar comprimido e 2 pontos de vácuo por leito, tá? Uma de ar comprimido e uma de oxigênio. São 2 tomadas onde você põe o fluxômetro de um lado e a válvula redutora do outro. Observação: o sistema de gases e vácuo deve impor central para o controle dessas pressões. Em caso de diminuição da pressão, deve haver alarme para indicar o problema na unidade ou no setor de engenharia do hospital. Esse sistema de monitoramento desses gases você tem dentro da unidade de tratamento intensivo e também lá na central de manutenção, na engenharia clínica. Renovação de ar. Renovação do mínimo 6 trocas de ar por hora, sendo que 2 trocas devem ser com ar externo. A temperatura pode ser regulada em áreas comuns ou em cada leito privativo para pacientes indicados 24 a 26 graus. Umidade relativa do ar de 40 a 60%. Tá? Ruídos. O Conselho Internacional de Ruídos tem recomendado que o nível de ruído não ultrapasse a 45 decibéis durante o dia, 40 decibéis durante a noite e 20 decibéis durante a madrugada. É extremamente necessário e fundamental que o silêncio ele prevaleça, até para que você possa ter uma qualidade de sono melhor, um descanso melhor, um relaxamento melhor, sem interrupção dessas fases do sono. Tem-se observado que o nível de ruído na maioria dos hospitais está entre 50 a 70 decibéis. Em alguns casos ocasionais acima desta faixa, tá? Muito cuidado, pessoal. Vamos realmente procurar hoje investir muito em humanização, fazer com que os pacientes eles tenham uma qualidade de sono melhor, tenham uma estadia melhor durante o período que eles permanecerem na unidade de tratamento intensivos. Os pisos laváveis, isolantes do ponto de vista elétrico e térmico, de coloração que facilite a identificação de sujidade e não interfira na iluminação, sem refletir a luz e ajude a absorver o som, ok? É importante que o piso também ele diminua um pouco o som, de quem anda de salto alto, faz aquele barulho forte. Então o piso ele tem que ser de maneira que amorteça um pouquinho, abafe um pouco mais esse som. Teto, material com alta capacidade de absorção acústica, recomendável possui protetor para as lâmpadas, contínuo ou resistente ao processo de limpeza. Muito bem. Portas em caso de quartos vão ser no mínimo de 1 a 1,10 m, material lavável. A porta principal de entrada deve ter no mínimo 2 metros de largura e 2,10 m de altura, ok? Recursos materiais no mínimo. Carro de emergência com cardioversor é obrigatório, monitor multiparamétrico e ventilador mecânico a cada leito, ventilador móvel, cilindro de gases para transporte, aparelho de eletrocardiograma. Nesse caso aqui do carrinho de parada, nós precisamos de ter um carrinho de parada para cada 5 leitos, Então você vai ter uma UTI de 10 leitos, 2 carrinhos de paradas, ok? Mesa para procedimento, mesa de refeição, lá na copinha, um suporte para soro, para cada leito, escadinhas, poltronas, biombos, ramper, maca, foco auxiliar, se necessário, tá? Bombas de infusão, kits de procedimentos compostos por materiais padronizados, fornecidos pelo próprio setor de farmácia almoxarifado, impressos específicos, contemplados, os parâmetros de assistência ao paciente crítico, tudo tem que ser documentado, Impresso, tem que ser passado também por avaliação, se estão de acordo com as normas. Bombas de fusão, nós precisamos de pelo menos 4 bombas de fusão para cada leito. Enfermagem, para efeito de cálculo, devem ser considerados como horas de enfermagem por leito nas 24 horas, 17,9 horas de enfermagem por cliente na assistência intensiva. Para assistência intensiva, de 52% a 56% são enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. Isso mostra o quanto é importante de você ter um número maior de enfermeiros em relação a técnicos de enfermagem, justamente pelo tratamento ser de unidade crítica, unidade onde requer uma assistência muito próxima, muito direta, muito beira-leito, e a importância é grande da presença do enfermeiro intensivista. A resolução COFEN número 293 de 2004, ele fala sobre os protocolos e manuais constando fluxograma de atendimento, padronização de procedimentos, deve ser elaborado pela equipe multidisciplinar estabelecendo as ações de cada profissional, ações extras que vão permitir
um procedimento igual, comum a todos, né? Padronização de técnicas de enfermagem e ações privativas de cada categoria, profissionais da enfermagem, elaborado com assessoria da CCIH, comissão de ética, educação continuada e submetido à aprovação da diretoria da instituição, como havia já comentado isso anteriormente. Isso é extremamente obrigatório e necessário, tá? Perfil profissional e unidade crítica, né? Nós temos conhecimento científico, a gente tem que se basear pela que está em evidência. O conhecimento científico ele é soberano. Temos que estudar, temos que ter acesso à informação, fazer pesquisas, temos que ter assinaturas no hospital, sites, locais onde a gente possa realizar consultas em revistas de grau de evidência A. Habilidade de trabalho em equipe, saber trabalhar com liderança, saber influenciar os nossos colaboradores para que eles possam desempenhar da melhor maneira, com muita satisfação e vontade própria, aquilo que a liderança da coordenação ela tenta conseguir influenciá-lo da melhor maneira. A visão diferenciada e atenção exclusiva, habilidade de gerenciamento, isso você tem que treinar. A gente tem que praticar essas habilidades de gerenciamento, né? Através de educação continuada, através de cursos, através de situações, né? Fazer discussões de casos, tá? Capacidade de trabalhar em situações de conflitos, emergência, isso a gente tem que trabalhar bem. Temos que ter esse apoio do hospital, da diretoria, que eles nos participem, para que a gente possa saber se estamos no caminho certo. É muito bom, às vezes, apresentar a diretoria junto a algumas situações na qual a gente possa conhecer a opinião deles, né? O que eles pensam, o que eles acham, tá? Resolução RDC número 7, de 24 de fevereiro de 2010, é uma resolução nova, tem apenas 3 anos e agora, a partir dessa semana, já está em vigor. Ela dispõe sobre o requisito mínimo para o funcionamento da unidade de tratamento intensivo, né? E dá outras providências. Ficam aprovados os requisitos mínimos para o funcionamento da UTI nos termos desta resolução. Muito bem. Nós temos o artigo 13, que deve ser formalmente designado um responsável técnico, um médico, um enfermeiro, coordenador da equipe de enfermagem, um fisioterapeuta, coordenador da equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos, né? Um responsável técnico deve ter título de especialista em medicina intensiva para responder pela UTI adulto, habilitação em medicina intensiva pediátrica para responder por uma UTI pediátrica também. Título de especialista em pediatria com área de atuação em neonato para responder pela UTI neonato, ok? Então, é obrigatório ter essa titulação, esse profissional coordenador. Ainda em recursos humanos, nós temos os 2 coordenadores, os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem ser especialistas em tratamento intensivo ou em outra especialidade relacionada à assistência ao paciente grave, específico para a modalidade de atuação adulto, pediátrico ou neonato. Eu fiz uma especialização no Hospital Sírio-Libanês de gestão ao cuidado ao paciente crítico. Isso já me dá esse respaldo de ser um coordenador por ter essa especialidade, mas eu também já tenho especialidade em UTI, em respiratória, em outras mais. Mas é importante que você se especialize e seja hoje um multi-especialista. É permitido assumir responsabilidade técnica por coordenação de no máximo 2 UTIs. Então, o enfermeiro coordenador ele pode assumir coordenação de 2 UTIs. E o fisioterapeuta coordenador também ele pode assumir a coordenação de 2 UTIs. Recursos humanos. Um médico diarista rotineiro, né? 1 para cada 10 leitos ou fração nos turnos matutinos e vespertino, com título de especialista em medicina intensiva para atuação em UTI adulto e título de medicina intensiva pediátrica para atuação em UTI pediátrica, né? Médico plantonista, no mínimo 1 para cada 10 leitos ou fração em cada turno, enfermeiros assistenciais, no mínimo 1 para cada 8 leitos ou fração em cada turno. O fisioterapeuta, 1 no mínimo para cada 10 leitos ou fração nos turnos manhã, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação. Técnico de enfermagem, no mínimo 1 para cada 2 leitos em cada turno, além de um técnico de enfermagem por UTI para serviço de apoio assistencial em cada turno. Isso é muito bom, isso é extremamente importante. Ainda no artigo 17, a equipe de UTI deve participar de um programa de educação continuada contemplando, no mínimo, normas e rotinas técnicas desenvolvidas na unidade, incorporação de novas tecnologias. A cada equipamento novo que chega na unidade, temos que fazer educação continuada, temos que passar por todos os plantões A, B, C, turno manhã, tarde, noite. Temos que fazer avaliação antes e após, para a gente poder saber se realmente o treinamento está surtindo efeito. A gente precisa fazer um trabalho bem especializado a todos os funcionários, eles merecem, né? Gerenciamento dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas na unidade
de segurança de pacientes e profissionais, também a prevenção de controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Ainda em recursos humanos, nós temos auxiliares administrativos no mínimo 1, exclusivo na UTI, funcionários exclusivos para serviço de limpeza da unidade em cada turno, isso é muito importante, sempre tem a presença de um funcionário da equipe de limpeza, para que na necessidade ele já está lá e possa fazer o seu trabalho. Recursos humanos, ainda, artigo 18, deve ser garantido por meio próprios ou terceirizados os seguintes serviços à beira do leito. Você pode solicitar assistência nutricional, assistência farmacêutica, assistência fonoaudióloga, assistência psicológica, odontológica, assistente social. E isso é extremamente importante, né? Você ter essa equipe multidisciplinar. E todas as demais áreas, assistência clínica vascular, assistência de terapia ocupacional para UTI adulto pediátrico, assistência cardiovascular, assistência neurológica, ortopédica, urológica. É sempre importante você, na medida que solicita um parecer, este profissional ele possa respondê-lo mais rápido e dar continuidade ao tratamento assim sendo necessário. E as outras especialidades também, ok? Ainda são outras especialidades extremamente importantes para a gente poder contemplar uma unidade bem especializada. Ainda em recursos materiais, nós temos artigo 57, cada leito de UTI adulto deve possuir no mínimo os seguintes equipamentos e materiais: cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios, tá? Equipamento para ressuscitação manual do tipo balão autoinflável, com reservatório e máscara facial, um por leito, com reserva operacional de 1 para cada 2 leitos, estetoscópio individual para cada leito, conjunto para nebulização, 4 equipamentos para infusão contínua e controle de fluidos, né, bomba de fusão para cada leito, com reserva operacional de 1 equipamento para cada 3 leitos, fita métrica. Ainda em recursos materiais, equipamentos e materiais que permitam monitorização contínua de frequência cardíaca, frequência respiratória, cardioscopia, temperatura, pressão arterial não invasiva. Isso são parâmetros através de um equipamento multiparamétrico, né? A gente precisa desses recursos. Ainda no artigo 58, para cada UTI adulto deve dispor no mínimo de material para punção lombar, material para drenagem licórica em sistema fechado, oftalmoscopia, otoscopia, negatoscópio, máscara facial que permite diferentes concentrações de oxigênio, uma para cada 2 leitos, material para aspiração traqueal em sistema aberto e fechado, aspirador a vácuo portátil, né, para drenagem contínua, aspiração contínua, equipamentos para mensurar a pressão de balonete, de tubo, cânula endotraqueal, cafômetro é obrigatório, ventilômetro portátil, capnógrafo, 1 para cada 10 leitos, um ventilador pulmonar mecânico microprocessado, 1 para cada 2 leitos, com reserva operacional de 1 equipamento para cada 5 leitos. Então, se você tem 10 leitos, você vai precisar de 5 ventiladores mecânicos e mais 2 de reserva, seria um total de 7 ventiladores mecânicos, né? Devendo dispor cada equipamento de no mínimo 2 circuitos completos. Então, para cada ventilador, você tem que ter pelo menos 2 circuitos, né? Um de reserva e um vai ser utilizado no paciente. Equipamentos para ventilador pulmonar mecânico não invasivo, 1 para cada 10 leitos, quando o ventilador pulmonar mecânico microprocessado não possui recursos para realizar a modalidade de ventilação não invasiva. Então, hoje nós temos ventiladores que eles são tanto ventiladores invasivos e não invasivos. Se você necessitar de utilizar esse módulo de ventilação não invasiva, você vai utilizar. É só ajustar os módulos no parâmetro de não invasiva, onde ele vai ter compensação de fuga aérea, onde ele vai aceitar muito bem essa pressão contínua nas vias aéreas, o CPAP, o BIPAP. Então, assim, ele vai te dar condições para que você possa realizar. E nós também podemos ter um ventilador específico de ventilador não invasivo, né? Recursos materiais ainda. Materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva, um conjunto para cada 5 leitos, é muito importante. Materiais para drenagem torácica em sistema fechado, materiais para traqueostomia, foco cirúrgico portátil, podemos ter até um leito de UTI para pequenas cirurgias, isso é fundamental. Materiais para acesso venoso profundo, materiais para flebotomia, materiais para monitorização de pressão venosa central. Então, esses materiais que é utilizado na unidade de tratamento intensivo, nós precisamos tê-los. Materiais de equipamentos para monitorização de pressão arterial invasiva, equipamentos para cada 5 leitos, com reserva operacional de 1 equipamento para cada 10 leitos, materiais para punção pericárdica, monitor de débito cardíaco, eletrocardiógrafo portátil, 1 para
um equipamento para cada 10 leitos, kit de carrinho contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências e um para cada 5 leitos ou fração. Okay? Recursos materiais ainda, o kit de carrinho de parada contendo medicações e materiais para atendimento às emergências, um para cada 5 leitos ou fração. Equipamento desfibrilador e cardioversor com bateria, um para cada 5 leitos ou fração. Marca-passo cardíaco temporário, eletrodos e gerador, um equipamento para cada 10 leitos. Equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para o uso hospitalar, um para cada 5 leitos. Então, esses materiais, a gente precisa ter uma lista deles e passar para a diretoria, passar para a central de materiais, passar para os coordenadores, para que eles entendam que isso é necessário. Não sou eu que estou dizendo, não é a Arimateia que está dizendo, não é o outro coordenador, é norma, é regulamentação, elas têm que ser seguidas. Para isso a gente precisa que a fiscalização, os fiscais possam estar presentes, possam se fazer mais atuantes para que isso mostre a necessidade para que os donos dos hospitais, a diretoria, possa adquiri-los, né? Poltrona com revestimento impermeável destinado à assistência ao paciente, um para cada 5 leitos ou fração. Maca para transporte com grades laterais, suporte para soluções parenterais, suporte para cilindro de oxigênio, um para cada 10 leitos ou fração. Tá vendo o quanto que é importante ter esses materiais de segurança, materiais estes que numa hora de houver necessidade você tem lá à disposição. Equipamentos para monitorização contínua de múltiplos parâmetros, né? Oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, cardioscopia, frequência respiratória, pressão arterial não invasiva, para transporte com bateria, né? Um para cada 10 leitos ou fração. O ventilador mecânico específico para o transporte, isso é muito importante, isso é obrigatório, gente, está aí escrito na portaria RDC 7. Precisamos de um ventilador mecânico específico para transporte com bateria completa, um para cada 10 leitos ou fração. Kit de maleta para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências, um para cada 10 leitos ou fração. Então a gente precisa seguir essa regulamentação, a gente precisa seguir o que está determinado pela Anvisa, né? A gente precisa conhecer a portaria RDC 50, a portaria 2048 também, que ela descreve muito bem toda a regulamentação de emergência e urgência, né? Suas particularidades. Ainda em recursos materiais, equipamentos desfibrilador e cardioversor com bateria, um para cada 5 leitos, marca-passo cardíaco temporário, eletrodo e gerador, um equipamento para cada 10 leitos, equipamento para aferição de glicemia, já foi falado, cilindro de transporte de oxigênio também obrigatório, relógio de calendário posicionado de forma a permitir a visualização de todos os leitos também, extremamente fundamental e importante, refrigerador com temperatura interna de 2 a 8 graus, de uso exclusivo para guarda de medicamentos, com monitorização e registro de temperatura, cilindro transportável de oxigênio, relógios e calendários posicionados de forma a permitir visualização em todos os leitos, refrigerador com temperatura interna de 2 a 8 graus Celsius, de uso exclusivo para guarda de medicamento. Tá travado aqui, amigo? Ok. Aqui a gente precisa entender que essa regulamentação ela tem que ser seguida. Se ela não for seguida, você acaba deixando de cumprir normas internas. Você acaba deixando de aplicar aquilo que, por segurança, aquilo por determinação, ela é necessário para que o bom funcionamento aconteça, tá? Então, é importante que você siga essas recomendações, tá? Para que você possa ter assim, um resultado melhor, um resultado mais satisfatório, tá? E eu queria que vocês depois pudessem entrar em contato com a gente, pudessem nos mandar algumas perguntas, algumas dúvidas. Nesse momento, a gente sabe que é muito, às vezes, cansativo falar de regulamentação, falar de normas, mas que são regulamentações que precisam ser sempre discutido em equipe, em coordenações, para que juntos a gente possa definir algumas estratégias, definir um plano de ação comum aos coordenadores, certo? A gente precisa compreender que hoje falar de qualidade, falar de indicadores é o que é mais discutido no planeta, né? Mundialmente. É necessário justamente essas informações que mostram se estamos no caminho certo, se a gente está fazendo bem
aquilo que a gente propôs a fazer. Se a gente quer realmente melhorar, onde que precisamos melhorar, quando você tem essas condições, a estrutura física, conforme a RDC 50 mostra muito bem, descreve muito bem, tem todas as condições necessárias para você desempenhar bem seus procedimentos, suas funções, e num ambiente agradável, um ambiente muito bom. Se você tem a regulamentação que está sendo aplicado conforme as diretrizes e normas, né, do regimento, então se você tem uma equipe especializada, uma equipe prontamente a estudar, prontamente a se dedicar a fazer o seu melhor, né, de forma proativa, de forma que ele se automotive, né? Isso é muito bom. Somando todos esses fatores, você tem uma equipe muito qualificada. Somando a esses fatores, você tem uma equipe onde você, com certeza, os resultados serão resultados positivos, serão resultados esperados. E se você atingir metas, atingiu algo esperado, comemore, gente. Temos que comemorar. Temos que comemorar sempre que for necessário. Atingir uma meta de redução de índice de infecção, vamos comemorar. Atingimos uma meta por conseguirmos reestruturar uma unidade que agora está dentro das normas, está tudo conforme a RDC 7 determina. Então vamos comemorar, gente, vamos festejar, vamos também tentar incluir todos os funcionários como integrantes, não só da equipe, mas também que eles possam participar dos lucros da empresa, que eles recebam motivação, incentivo, tanto financeiro como prêmios, né? Vamos a cada momentos que você festejar, você pode ter semana científica, semana de higienização das mães, algumas atividades que você possam até motivar seus funcionários a eles terem alguns minutos para demonstrar suas habilidades. Alguns são cantores, alguns são artistas, desenham muito bem, alguns eles não só apenas são cantores, mas falam versos e prosas, são pessoas assim que têm muita habilidade, que eles sentem muito bem e estão mostrando essas habilidades aos demais. Então, quando a gente fala em regulamentação de uma unidade de tratamento intensivo, hoje a gente também explora muito a humanização, a gente fala muito sobre comportamento, relacionamento interpessoal, sobre liderança compartilhada, sobre os tipos de liderança, a gente fala muito sobre todo esse tipo de apoio da diretoria, apoio dos coordenadores, apoio de todos os membros que participam da equipe multidisciplinar. É importante que as atividades aconteçam comuns a todos. Muitas vezes eu vou treinar uma equipe separada, outra equipe separada, outra equipe separada, mas temos assuntos comuns a todos que podem todos serem treinados juntos, né? Por exemplo, você vai fazer um treinamento de parada cardiorrespiratória. É importante que toda a equipe se molhe, que toda a equipe saiba como trabalhar, como o líder atua, como cada membro atua no seu papel, sabe o que fazer. Agora, é mais difícil quando um só treina, um só capacita, um só prepara e outros não têm esse interesse. Então, às vezes, na hora da prática, acaba um tendo mais habilidade, outro menos, um sabe o que fazer, outro fica em dúvida. Então, a gente precisa uniformizar isso. O treinamento tem que ser comum a todos. Claro que cada um vai saber muito bem o seu papel, sua atribuição, mas é importante a simulação ser o mais real possível, tá? Fica aqui essa dica. Eu queria muito que sempre que vocês estiverem à disposição, pode me mandar alguma informação, a gente compartilha essas ideias e vamos ter outros momentos, tá? No mês que vem a gente vai estar falando sobre ainda a segunda parte de indicadores e qualidade numa unidade de terapia intensiva, que é onde vamos falar justamente dos cálculos e vários fatores ainda que não deu tempo de falar da aula passada. Então eu queria mandar um abraço a todos vocês e agradecer aqui a toda a equipe, o Rafael, a Keren, o doutor Alexandre Talebios, que estão aqui presentes nos compartilhando esse momento maravilhoso. Então vamos festejar. Um grande abraço a todos vocês. Até mais.